Meus caros, deixa eu trazer para vocês aqui umas divisõezinhas aqui, mais outras propriedades de divisão. Vamos treinar, né, para quem tem dificuldade, até porque nas próximas aulas iremos entrar com cálculo de medicação, né? Já aprendemos soro, já fizemos exercícios sobre o gotejamento. Os próximos passos é cálculo de medicação. Então presta atenção aqui, ó, numa continha como essa. Imagine que fosse essa continha aqui, ó. Se nós nos deparássemos com essa continha, 5 dividido por 10. 5 dividido por 10. É possível dividir? Só tenho 5 balas e tenho 10 pessoas. Aqui é o número de pessoas, aqui, falando de uma maneira bem lúdica, né? Então eu tenho 5 balas para 5 pessoas. É possível dividir? Na matemática, olha lá, é difícil, né? Porque 5 dividido por 10, como é que eu faço isso, professor? Bom, primeira coisa que eu faço na pergunta, pessoas, é se é possível dividir. Dá para dividir 5 por 10? Não. Esse 5 é menor que o 10, não é verdade? E agora, o que eu faço? Simples, olha lá. Dou um zerinho lá e uma vírgula aqui. Mas lembre que nós aprendemos, lembrem-se que não tem nada que começa com vírgula. A vírgula não pode começar nada, nem frase, nem nada. E ela não pode ficar sozinha. Olha ela sozinha. Então, nós daremos um zero ali, só para que a vírgula não comece sozinha. Não existe nada que comece com vírgula, não é verdade? Então, nesse caso aqui, eu dei um zero aqui. Aqui, ó, no quociente, a gente só dá a vírgula. Mas, nesse caso, é uma propriedade que ela não pode ficar sozinha. Por isso que eu dei esse zero, tá bom? Mas o zero é aqui. Olha aqui o novo caso. Agora ficou 50 dividido por 10. Com esse processozinho de eu dar um zero lá e colocar a vírgula aqui, acrescentei um zero aqui só para a vírgula não ficar sozinha, ficou uma situação de 50 dividido por 10. Agora dá para dividir? Dá, é possível dividir. Aqui agora ficou maior. E tem zero para cortar, professor? Tem, ó, e posso cortar de maneira proporcional. Agora aqui ficou o número 5 e aqui o número 1. Dá para dividir 5 para uma pessoa? Claro, eu tenho 5 balas, uma única pessoa. Essa pessoa vai ganhar 5 balas, porque 5 vezes 1 é 5. Para 5, nada. Então, a resposta é 0,5. Vou escrever ele aqui bonitinho, 0,5. E como que era essa continha mesmo? Era uma continha de 5 dividido por 10. Viu? Que moleza? Mais um exemplozinho aqui. Vamos fazer assim, ó. 7. Vamos colocar número par e número ímpar. Aqui o número ímpar e ali o número par. 7 dividido por 10. 7 dividido por 10. Dá para dividir? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Dá para dividir? Não. Não dá para dividir. Isso aqui é menor que esse. Então, nesse caso, vírgula aqui, zero lá. Certo? Professor, a vírgula não pode ficar sozinha. Oh, é mesmo, né? Então, nós vamos colocar um zerinho aqui também para a vírgula não ficar sozinha. E olha lá o caso que ficou. 70 dividido por 10. Agora é possível dividir e descobrir que tem zero para cortar. Eu posso cortar de maneira proporcional. Tem um zero nessa ponta e tem um zero nessa ponta. Por quê? Porque esse é um novo caso. Professor, mas você deu zero e depois cortou ele? Sim, demos lá na primeira passagem. Era uma situação. Agora é uma outra situação. Agora ficou 70 por 10. Posso cortar, porque tem um zero nessa ponta e um zero nessa ponta. E ficou 7 aqui, porque 7 dividido por 1 é 7. 7 vezes 1, 7. Fica uma continha de menos. Para 7, nada. 7 menos 7, nada. Simplesmente ficou 0,7. E era uma continha inicial de 7 dividido por 10. Não é verdade?
Vamos para mais umas continhas aqui, pessoas. Aqui, ó, vou voltar mais um pouquinho na continha de divisão com número decimal. Imagine este número aqui, ó. 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 Aqui. Só para fazer de exemplo. 1,22 dividido por 1,2. Nossa, que estranho essa conta. Não, a primeira coisa que eu faço aqui, pessoas, é eliminar a vírgula. Lembra nas nossas aulas anteriores, lá de divisão com número decimal? Primeira coisa é eliminar a vírgula. Eu não divido vírgula, não dá para dividir a vírgula. Vou cortar a vírgula no meio, vai um pedacinho da vírgula para cá, outro para lá? Não, eu tenho que eliminar essa vírgula. E aí, como que eu elimino a vírgula então? Elimino igualando as casas decimais. Olha aqui, ó, desse lado. Olha aqui, pessoas. Dando uma recapitulada aqui, ó. Então vamos lá, começar de novo, tá bom? Eu tenho aqui uma divisão de 1,22 dividido por 1,2, ok? Não divido nada com vírgula, como eu acabei de falar. Então, como que eu elimino essas vírgulas? Simplesmente igualando as casas decimais. Olha lá, então depois da vírgula desse lado eu tenho dois números. Depois da vírgula desse lado eu só tenho um número. Vamos igualar essas casas? Vamos deixar com que depois dessa vírgula aqui fique dois números igual tá aqui? Como? Acrescento zero, só dá o zero. Agora eu igualei as casas decimais e quando eu igualo as casas decimais eu simplesmente, pura e simplesmente, elimino as vírgulas. Então, na verdade, aqui, ó, vou ficar bonitinho aqui de novo, só para não confundir. Na verdade, agora ficou isso. Eu só igualei as casas decimais, eliminei as vírgulas, ficou assim. Bom, 122 dividido por 20. É 1, só cabe 120 aqui dentro. Uma vez 120, 120. Para 122, 2. Simples. Professor, vamos continuar essa continha? Vamos. Tem um número para baixar? Não, eu já dividi todo esse aqui. Eu já fiz 122, já peguei ele. Tinha que ter pego ele para que ele ficasse maior que o 120, né? Depois que eu igualei as casas decimais, ok? Então, vem cá. E agora, 2 dividido por 120. Como é que faz? Bom, dou uma vírgula lá e um zero aqui. Simples, simples. Aqui eu só dou a vírgula, como já tinha um número lá, não dou zero, então ficou 20. 20 dá para dividir por 120? 20 dá para dividir por 120? Não, não é possível dividir. Não tem como dividir, não é verdade? Não dá para dividir. Então, o que que a gente faz, professor? O que que a gente faz? Simples. Não deu para dividir, zero aqui e zero aqui. Porque eu dividi. A partir do momento que eu também dei um zerinho aqui, eu tenho que dividir. Por isso, zero lá. Eu dei um zerinho aqui, fui tentar dividir, não deu. Não deu para dividir, é o nosso dane-se, ok? Bingo. Agora ficou o número 200, porque agora eu dei mais um zerinho aqui, olha. 200 dividido por 120 ainda é só 1, porque se fosse 2, 2 vezes 120 ficaria 240, e aí passou. Então, 1 vezes 120 é 120. Para 200 é 80. E aqui vai continuar dando aí uns números. Mas por enquanto só isso. Ó, fiz duas. Trabalhei até com duas casas decimais e tá bom, ok? Vou fazer essa continha de novo, caso você tenha meio que confundido. Lembra? Era 122, 1,22 dividido por 1,2. Estou fazendo ela rapidinho de novo agora. Primeira coisa que eu faço, eu elimino as vírgulas. Como que eu elimino as vírgulas? Igualando as casas decimais. Desse lado tem duas casas decimais, então desse lado só tem uma e eu igualei. Agora tem duas aqui, duas aqui. Com isso eu elimino a vírgula.
Agora, o que acontece? Ficou 122 dividido por 120. É 1, porque 1 vezes 120 é 120, que chegou bem mais próximo. Se pôr 2 vai passar, não pode. E aí, 120 para chegar no 122 é 2. Olha lá, vem cá comigo. Vou continuar a divisão. 2 dá para dividir por 120? Lembrando que as vírgulas foi cortada. Dá para dividir 2 por 120? Não. Então eu dou uma vírgula lá e um zero aqui, ok? E quando eu faço isso, eu também tenho que dividir. 20 dá para dividir por 120? Não. Olha, quando você deu zero, quando você abaixou e quando você deu zero aqui, ó, entrou, seja porque você baixou ou porque você deu, você tem que dividir. Então ficou 20, dá para dividir por 120? Não. Dane-se. Vai o zero. Agora é um novo caso. Novo caso. Já resolvi esse 20. Não deu para dividir zero. Mas por que você dividiu, professor? Porque eu dei um zero aqui, ó. Dei um zero com uma vírgula lá. Tem que dividir. Não deu zero. Agora sim, dou mais um zero aqui. Professor, mas eu dou vírgula lá? Não, não dá vírgula lá. Todo número decimal só contém uma vírgula, horas. Só contém uma vírgula, não existe número com duas vírgulas, ok? Por isso, nesse caso aqui, nessa passagem, eu só dei um zero e mais nada. Agora ficou um novo caso, Tenho que dividir, dei o zero aqui, tenho que dividir. Nesse caso agora dá. 200 dividido por 120 é 1. 1 vezes 120 é 120, porque não pode passar de 200. E aqui eu já vi que o resultado é 80. Tá certo? E vou parar por aqui, porque isso aí dá para continuar essa continha aí até uma hora que vai dar um monte de númerozinho aqui, mas com 2 números depois da vírgula já é o suficiente. Pessoas, vamos fazer mais um exemplozinho. Deixa eu ver se tem espaço aqui na lousa do professor aqui, ó. Vamos fazer mais uma continha aqui, ó. Vamos fazer mais uma divisãozinha aqui, ó. Então, essas propriedades da divisão aí que nós temos que pegar, ok? Vamos lá aqui, ó. De novo, ó. 1,4. Olha esse exemplo, dividido por 1,2. 1,4, vou botar o dedo aqui, ó, para não confundir. 1,4 dividido por 1,2. Primeira coisa que eu faço, elimino as vírgulas. E como eu elimino as vírgulas? Igualando as casas decimais. Nossa, mas nesse caso já está igualado. Eu tenho um número depois dessa vírgula e tenho um número depois dessa vírgula. Não é? Então já está igualado as casas decimais. E quando já está igualado, simples. É só eliminar as vírgulas. Não precisei igualar as casas decimais nesse caso, porque já estava igualada, né? Então ficou assim, depois que eu eliminei as vírgulas. Como eu eliminei as vírgulas? Igualando as casas decimais, mas elas já estavam igualadas, simplesmente tirei elas fora. Ok, meus queridos? Entenderam bonitinho o que eu fiz? Entenderam? Tudo certinho? Então é assim agora, ó. Ficou, sabe como? 14 dividido por 12. 14 dividido por 12, né? Agora, vamos lá. Quantos 12 cabe dentro desse 14? Só um. 1 vezes 12, 12. Não poderia ser 2, porque 2 vezes 12 dá 24, ia passar do 14. Então, 1 vezes 12, 12. Aqui fica uma continha de menos. E aí, vamos lá. 12 para chegar no 14 é 2, ok? Vamos lá, 2 dá para dividir por 12 e eu não tenho mais nenhum número para baixar, né? Lembra que aqui eu dividi 14 por 12, não sobrou número. Então, olha lá, 2 dá para dividir por 12? Não, e eu não tenho da onde abaixar. Então, nesse caso, vírgula lá, zerinho aqui. Agora formou o número 20. E como eu dei zero aqui, eu sou obrigado a dividir. Ok? Deixa eu passar um traço aqui para não confundir. Sou obrigado a dividir. 20 dividido por 12 é 1.
Por que 1? Porque se for 2, 2 vezes 12 passa, dá 24. Então é 1, é o que chega mais próximo. 1 vezes 12, 12. Continha de menos para 28. 8. Certo? 20 menos 12, 8. Agora sim, ficou 8. 8 dá para dividir? Repare que eu ainda não posso dividir porque eu nem acrescentei e nem abaixei nada. Eu simplesmente pergunto, 8 dá para dividir por 12? Não dá. Então eu dou 0 aqui. Professor, dá vírgula lá? Não, lá já tem vírgula lá, não é verdade? Agora sim, ó, dou 0 aqui e agora, como eu dei o 0, sou obrigado a dividir. 80 dividido por 12, só para vocês terem uma base aí, é 6. Sabe por quê? Vou fazer aqui, ó, é o que chega mais próximo. Ó, 12 vezes 6. 6 vezes 2, 2 vezes 6, ou 6 vezes 2, é 12. Vão 1. 6 vezes 1, 6. E 1, 7. Chegou bem próximo. Então, 6 vezes 12 é 72. Para 80, 8. E aí vai dar uma dízima periódica. Se eu dar o 0 aqui, né? Porque eu não baixei, não coloquei nada. Daria o 0 aqui. Não dou vírgula lá, porque esse número já contém vírgula, que ficou 80 de novo. E já vi que é 6. 6 vezes 12, 72. Que para 80 dá 8. De novo. Tá, dou 0 aqui. Dou vírgula lá? Não, já tem vírgula. E aí por diante vai dar uma dízima periódica. Então, na verdade, a nossa continha inicial, que era 1,4 dividido por 1,2, a resposta é 1,16. Entenderam, pessoas? Algumas propriedades da divisão. Mais ou menos isso. Espero que tenham acompanhado aí, tranquilinho, tá bom? E aos poucos aí eu vou gravando mais aulas aí sobre estas divisões, tá bom? Eu poderia fazer uma aqui rapidinho aí, se não ficar tão comprido. Deixa eu virar aqui minha lousa. Para não ficar muito comprido o vídeo, eu poderia fazer com 2 números na chave. É a dificuldade que a maioria das pessoas tem, né? O pessoal vive me falando que tem dificuldade. Vou fazer uma continha aqui, ó. Um número qualquer aqui, vamos pôr o 305 dividido por 22. Pronto, 305 dividido por 22. Bom, isso aqui é ele completo. Então você começa assim, ó. Começa por aqui, ó. 3 dá para dividir por 22? Não, não dá. Pega o próximo número. É assim, ó. Pega o próximo número e vamos ver se dá. Dá. 30 já ficou maior que 22. Então dá para dividir. Dá para dividir. E quantos 22 cabe dentro desse 30? 1. Porque se for 2 vai dar 44. 2 vezes 22 dá 44. Então é o 1 que chega mais próximo do 30. Estou trabalhando com 30. 1 vezes 22 é 22. Para 30, 8. É só você contar. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Deu 8. Tem número para baixar? Olha lá, nesse caso tem. Abaixei. E aí, quando eu abaixei, eu sou obrigado a dividir, porque aqui formou o número 85. E nesse caso, dá para dividir. Mesmo se não desse, teríamos que dividir, que é o nosso dane-se, que seria o nosso 0. Mas nesse caso, ficou maior e dá para dividir. Vamos ver, então, quantos 22 cabe dentro desse 85? Será que é 4? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer. É isso, pessoas. Para saber quantos que cabe lá, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Ó, deu 88 e passa de 85. Então, não pode dar. Não pode ser o 4. Ele tem que dar no máximo 25 ou chegar o mais próximo possível. Fatalmente, nesse caso, eu sei que é o 3. Então, vamos até fazer ele aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2,
6. Deu 66. É o mais próximo que chega, porque eu já vi que 4 passa. Então, vamos colocar aqui o 3. O 3. Olha, se eu pegasse aqui 22 mais 22, vai dar 66. 3 vezes 22. Então, aqui é o 3. Certo? 3 vezes 22, eu já vi que é 66. 66. 66 para 85, vamos lá, quanto fica? Empresta um lá, 6 para 15, dá 9. Dá 9. 9 aqui, emprestou, eu devolvo aqui, ó. A minha divisão, tem gente que devolve para cá, eu devolvo aqui. Então aqui, quando desceu esse, já não é mais 6, é 7. 7 para 8, 1. 19. Ok? Vou até continuar de novo. Nesse caso aqui, tem mais número para baixar? Não, eu já usei o 30, já baixei o 5. Bom, então eu dou uma vírgula lá e acrescento um 0 aqui. Certo? Entenderam o passo, pessoas? Quando não tem mais para baixar, ainda sobrou o resto e tenho que dividir, aí tenho que dar uma vírgula aqui no quociente e acrescento um 0 aqui, que agora ficou 190 dividido por 22. É 8. É 8 aqui só para ter uma base, tá bom, pessoas? Porque 8 vezes 22 é 176, é o que vai chegar mais próximo, 176. Isso aqui só para vocês terem uma base, tá bom? Eu estou mostrando mesmo as propriedades da divisão. 8 vezes 22 é 176. E aí vamos lá, a 4 aqui virou 8 para 9 e 1 para 1, sobrou 14. Se eu fosse continuar, dou só o 0 aqui. Não dá vírgula lá? Não, já tem vírgula lá. E aí vai continuando essa conta. Ok, pessoas? Isso aqui foi só algumas propriedades. O que eu estou ensinando mesmo é as propriedades da divisão, para que você tenha noção das propriedades de quando dá zero, de quando dá vírgula, quando eu abaixo, quando eu acrescento, a questão dos números decimais, ou aquela questão, como eu mostrei, quando esse número aqui é menor, não é verdade? Aí já não dá para dividir, já não deu. Então eu já dou a vírgula lá e um 0 aqui. Só que a vírgula não pode ficar sozinha, então coloca um 0 aqui também, que aí ficou um novo número, 50 dividido por 10. Nesse novo caso, olha, tem 0 para cortar. Lembra que nós fizemos? E aí ficou 5 por 1. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 1, 5. Para 5, nada. Enfim, é só essas propriedades que eu estou tentando apresentar para vocês, para que nós possamos entrar, então, no cálculo de medicação, tá bom? Que é provável e com certeza entram continhas de divisão semelhantes. Sempre vai cair numa divisão, ok? Mas não se assuste, vamos com calma. Nós estamos juntos e sempre vou estar fazendo vários exemplos para vocês, ok? Deus abençoe, pessoas.